já faz mais de 20 anos. E é interessante sentir como é viva a memória de como e quando tudo da minha caminhada vocacional começou. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio falar aqui para vocês, nessa plataforma do YouTube, da província, toda uma história vocacional em alguns poucos minutos. Eu vou tentar fazer isso selecionando momentos fortes dessa minha história. E eu acredito que esses momentos vão também, de alguma maneira, contribuir para você que nos acompanha e está refletindo sobre a sua vida vocacional. Afinal de contas, as histórias das pessoas, o que acontece com elas e com a vida delas, também tem um impacto enorme nas nossas escolhas, nas nossas vidas. Ainda muito criança, eu sempre tive envolvido com a vida marista. Eu fui aluno do Colégio Marista de Colatina, aqui na minha cidade, no Espírito Santo. Eu conhecia, na verdade, cada metro quadrado daquele colégio. Ele era parte pulsante da minha vida. Eu sabia onde estavam as coisas, onde os irmãos caminhavam, onde os meus professores gostavam de ficar. Era uma escola que, de verdade, se transformou numa segunda casa. Eu me sentia bem lá. Mas não entendia nada do que supunha uma vida marista, um ser irmão. Eu apenas gostava daquele ambiente porque me sentia lá livre, me sentia responsabilizado para fazer aquelas coisas que eu acreditava, animado, fortalecido. Era um ambiente muito bom de estar, com muitos amigos. Depois, já jovem, eu recebi um convite inusitado de um irmão que passou pela minha cidade. Ele me chamou para participar de um encontro vocacional. Perguntei para mim mesmo, encontro vocacional? O que será que isso significa? Então, eu aceitei o convite desafiador e fui fazer esse encontro. Sem muito saber do que se tratava, eu me encorajei e fui lá participar. Eu voltei inquieto, eu diria, com algumas inquietudes. E depois de um discernimento, depois de algum tempo participando de outros encontros, conhecendo outros irmãos de distintas cidades do Brasil, eu decidi fazer uma experiência de imersão numa comunidade marista. Eu decidi provar de dentro o que significava uma comunidade de irmãos. E foi quando os irmãos me convidaram a fazer uma experiência em uma das nossas escolas sociais maristas do estado de Goiás. Então imaginem vocês, há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, eu simplesmente deixei minha casa para viver uma experiência. Eu me lembro perfeitamente, era inverno daquele ano, era o mês de julho, e eu fui viver essa experiência lá em Goiás, nessa escola social. De alguma maneira, eu voltei completamente convencido de que era isso que eu buscava para a minha vida. Eu tinha também meus sonhos pessoais, evidentemente, eu tinha uma promessa para mim mesmo de que eu queria ser jornalista, de que eu queria trabalhar com jornalismo televisivo, de que eu queria falar, de que eu queria conhecer outras culturas, entender a problemática da vida das pessoas, ajudá-las, mas vejam bem que ironia do destino. Eu fui conduzido para fazer essa experiência e voltei completamente fortalecido nessa convicção. Talvez não mais por jornalismo, mas continuar aprofundando essa inquietude. E aí, muitos anos se passaram, eu continuei minha caminhada formativa, e quando eu recebi um outro convite vocacional, dentro mesmo da congregação. Eu fui convidado a viver uma experiência, duas delas, na verdade, que eu quero partilhar com vocês, para vocês entenderem como é interessante e como Deus trabalha nessas conexões e nessas experiências na nossa vida para confirmar a gente onde nós estamos. Então, essas duas experiências são de âmbito internacional. Ainda com meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu fui convidado e enviado pelos irmãos para viver uma experiência na Bolívia. Lá eu trabalhava com as crianças e adolescentes que vinham das comunidades das montanhas e que trabalhavam durante a semana na cidade e que viviam uma experiência de estudo numa escola nossa, ali mesmo naquelas cidades. As crianças, portanto, viviam muito distantes da cidade. Eram crianças que viviam naquele interior e com as quais eu comecei a conviver e também visitava e passei. Lá eu trabalhei com elas passavam toda a semana de atividades na escola e nos finais de semana retornavam para suas comunidades nas montanhas. E eu tive a oportunidade de tomar com elas a condução e subir e conhecer toda aquela realidade. Fiquei impressionado. A minha vida marista, eu poderia dizer que depois da Bolívia, meu coração marista foi completamente transformado.
Eu tomei consciência da universalidade da congregação e da minha própria vocação marista. O quanto a minha vocação marista, a minha decisão, ela era de alguma maneira universal. Eu já não era mais o irmão natalino de uma parte específica do Brasil. Eu era alguém convidado a ser presença do Evangelho, a ser seguidor de Jesus para o mundo inteiro. Para todas as pessoas com as quais eu conviveria e que eu me encontraria. E o mundo se abriu para mim. Se abriu na sua beleza, na sua diversidade e, claro, na diversidade marista. Eu descobri muito rapidamente que o meu jeito de viver a minha vocação marista, que as minhas opções, meus valores, eles eram muito relativos ao lugar que eu pertencia. E que existiam outros valores, outras pessoas vivendo coisas muito lindas para além daquele meu conhecimento geográfico. E aí sim, eu decidi que daquele momento em diante, a minha vida seria essa abertura radical. Para onde é que eu fosse enviado, meu trabalho seria uma abertura radical a essa diferença. O que hoje eu posso dizer com mais segurança e mais tranquilidade, que me transformou num homem universal. Universal. Eu posso estar aqui no Brasil, posso estar fora do Brasil, posso estar com esta ou aquela cultura que eu definitivamente me sinto em casa. Depois dessa experiência da Bolívia, de muitos anos de trabalho, evidentemente, aqui com nossas escolas sociais, com jovens, com crianças, adolescentes, eu fui convidado e também aceito para fazer uma outra imersão internacional. Foi quando também essa nova experiência foi transformando gradativamente as minhas intencionalidades e meu trabalho como marista. Eu fui convidado a fazer uma experiência internacional na Ásia. Comecei vivendo lá alguns meses para um aprendizado de imersão nas Filipinas. Imaginem vocês, uma pessoa que tinha alguma experiência internacional, mas uma experiência completamente ocidental e muito próxima aqui da gente, ali na Bolívia. E, de repente, cruza vários continentes para chegar à Ásia e conhecer aquela realidade. Então, assim, o que eu poderia dizer rapidamente, como eu disse, em poucos minutos, é que as Filipinas transformaram também minha maneira de entender a minha missão marista. E entender também que crianças, adolescentes e jovens sofrem coisas muito similares no mundo inteiro, mas que as maneiras de trabalhar com esse sofrimento, ou com essa missão, ela tinha muitos caminhos. E eu fui aprendendo vários, que o tempo aqui não me permite contar para vocês, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas da Bolívia e das Filipinas, eu fiz a minha terceira e última imersão internacional. Foi quando os irmãos discerniram comigo que um lugar possível de trabalho para mim seria a China. Então foi quando eles me enviaram para a China para que eu aprendesse a língua, para que eu trabalhasse lá como irmão marista, mesmo naquele contexto tão exigente e que vocês conhecem, né, da China atualmente. Sem entrar em detalhes, a minha síntese foi de que eu entrei em um mundo completamente novo da minha própria vocação e da vida marista como um todo. Mais uma vez, eu fui surpreendido por cenários e por formas de trabalhar que eu nunca tinha visto na minha vida. E fui entendendo que, como eu, sendo marista no Brasil, poderia enriquecer outras culturas sendo marista lá, mas também como poderia ser enriquecido por elas. Foi uma aprendizagem excepcional, que os poucos minutos aqui não deixariam eu contar. Mas eu posso dizer para você que nos acompanha e que deve estar inquieto, como é que viver tudo isso? O que seria essa mudança tão drástica? Como é que enfrenta tudo isso? Na verdade, eu acredito que isso começou lá atrás, naquela primeira decisão minha de deixar a minha casa, de tentar me abrir a uma nova experiência com os irmãos. Aquela escolinha que ainda existe lá em Goiás foi o primeiro passo de uma grande caminhada, de uma grande transformação pessoal. Essa que eu chamo atualmente, e quando eu partilho a minha vida vocacional eu gosto de falar, que é essa que eu chamo da grande força de convicção que nós trazemos dentro de nós. Essa força de convicção, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser gradativamente reforçada e alimentada com uma espiritualidade sólida, com um desejo de aprender. O mundo é muito diverso e maravilhoso, e há muitas coisas que a gente pode aprender. E não há coisa melhor para fazer do que se abrir a essa grande diferença e deixar-se se invadir e se transformar, mas ao mesmo tempo dando o seu melhor.
reforçando seus valores, reforçando a sua forma de ser no mundo e entendendo, desde aquele primeiro chamado, que é uma confirmação atrás de outra confirmação, de que eu estou bem onde Deus me coloca. Se Deus me coloca para trabalhar no Brasil, se me coloca para trabalhar fora do Brasil, o interessante é que essa minha força de convicção, ela vem me acompanhando e sendo fortalecida por essas experiências. O que eu não perco de vista é o que a gente chama na vida religiosa de primeiro amor. Esse primeiro e grande encontro com as minhas motivações profundas, que precisaram, sim, ser purificadas, ser enfrentadas, em alguma maneira também serem modificadas. Mas uma modificação que me transforma e que me faz ser agora o irmão marista que eu sou, universal, aberto a todo mundo, a todas as pessoas, a todas as culturas, um cidadão universal, um cidadão do mundo, que acredita que defender direitos, defender crianças, adolescentes e jovens e promover para eles uma vida mais justa, não é uma missão localizada, é uma missão universal. Hoje, para vocês que alguns podem não me conhecer, eu atuo de novo no Brasil, voltei depois de alguns anos dessa experiência na China, e estou atuando num trabalho muito específico, que é sendo secretário executivo do Brasil Marista. Mas o que é o Brasil Marista? São todas as nossas unidades maristas, toda a vida marista dos irmãos e dos leigos e leigas do Brasil, para os quais eu presto meu serviço, ajudando a fomentar, construir e alinhar projetos em nível nacional. Esse é um grande trabalho, um trabalho também que me realiza muito. E como eu disse, que volta a reforçar aquela motivação inicial, aquela força de convicção. Essa força de convicção que você, que está me escutando e me acompanhando agora, não pode perder. É ela que você tem que buscar e entender como ela pede de você transformações, confirmações ou abertura. É essa força de convicção que vai guiar cada passo que você der nas grandes decisões da sua vida. Ela volta a reforçar o meu desejo de servir. E como secretário executivo atualmente, que é um momento da minha vida, logo, logo nós vamos trocar esse momento, e eu estarei numa outra missão, mas o importante é que onde eu estiver, que eu me sinta bem. E voltando a esse amor inicial, a esse convite primeiro, que era de, olha, se encontra no mundo. Qual é o meu espaço no mundo? Qual é a minha contribuição efetiva para esse mundo, para a diferença que eu quero ser nos lugares onde eu estou e onde eu sou enviado? E essa mesma missão que hoje eu trago com muita alegria no coração. E a pergunta que às vezes me vem, e vem muitas, viu? Não se preocupem, durante a caminhada virão muitas perguntas. Não tenham medo das perguntas, tenham medo das respostas prontas. Essas sim são mais amedrontadoras e podem nos fechar a grandes coisas que Deus tem preparado para nós. Então, respondendo algumas dessas perguntas, eu me colocava a seguinte questão, né? Como hoje o profissional que eu sou formado em filosofia, teologia e também agora em ciências sociais, em sociologia, e continuo servindo a partir dessa formação que eu tenho profissionalmente. A pergunta que eu venho me fazendo e para a qual eu também tenho dado algumas respostas é o seguinte: como ser um profissional eficiente, um profissional que de fato faça a diferença nas atuações que tem, nos projetos que realiza, dentro da vida marista? Essa pergunta, que muitas vezes vem ao nosso coração, ela só pode ser respondida com uma outra pergunta. Como eu posso continuar alimentando o meu ser marista, a minha decisão de vida, sendo um grande profissional? Vocês percebem que aí não há uma contradição entre ser um excelente profissional e fazer as coisas bem feitas e ser bem informado com a minha escolha primeira de entregar a minha vida ao serviço das pessoas e do mundo? Não há nenhuma contradição. O que há é uma confirmação. Então, hoje é essa pergunta que me acompanha. Como eu vou continuar alimentando e sendo esse irmão marista universal dentro das grandes atuações e dos lugares estratégicos que eu estou sendo colocado? Para mim, você que nos escuta agora, que nos acompanha, que está fazendo sua experiência, você já tem essa pergunta dentro de si. Como você pode realizar seus sonhos em nível profissional? Como você pode ser um grande profissional lá onde você se sente chamado a atuar? Mas
respondendo com consciência e com coerência e com verdade ao grande chamado da sua vida. Aquele chamado que nós respondemos e que vai fazer você se sentir bem onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Onde quer que você seja enviado. Eu não poderia terminar esse vídeo, que é curto, como eu disse, a minha história vocacional é dilatada, ela acompanha meus anos e muitas experiências, em tão poucos minutos, sem fazer menção ao momento atual que a gente está vivendo. Esse momento da pandemia, que eu não quero aqui falar sobre todas as consequências que ele tem trazido para o nosso país e para o mundo, ele tem me feito pensar também na relação que eu estou construindo e continuo construindo com as pessoas que estão na nossa missão marista. As crianças, adolescentes e jovens. Mas tenho que confessar também que essas crianças, adolescentes e jovens, leigos e leigas, também aqueles que mais estão sofrendo com a pandemia. É claro que todos nós sofremos de alguma forma com o momento atual que o país vive, mas os sofrimentos às vezes são distintos. E há aquelas pessoas que têm pouco recurso, pouca oportunidade de enfrentar esses desafios, esses medos ou esse sofrimento. E para essas pessoas que nós somos religiosos, sobretudo, nós somos religiosos universais, somos irmãos preparados para qualquer missão que nos derem, em qualquer parte desse mundo. Agora, sobretudo para aquelas pessoas que mais sentem necessidade de amparo, que mais estão vulneráveis nos contextos nacionais e internacionais, são aquelas para as quais a gente direciona a grande força do nosso trabalho. Como é que nós podemos ser a diferença na vida dessas pessoas que tiveram tão pouca oportunidade para enfrentar o que enfrentaram e que ainda tentam resistir e manter sua esperança? E é aqui que eu quero terminar esse vídeo. Aquela força de convicção lá do início, que eu continuo alimentando e confirmando na minha vocação, com todas as experiências que eu vivi e que eu ainda tenho por viver, eu espero que sejam muitas, ela só vem me colocar esse direcionamento para a minha vida. Eu estou e sou feliz onde quer que eu esteja, desde que eu responda profundamente à vocação que Deus me chamou. É só respondendo essa motivação primeira, entendendo que eu continuo fiel a esse primeiro chamado, que qualquer missão, embora ela seja mais ou menos complexa, mais ou menos difícil, vai exigir de mim não só formação técnica, que é muito importante, mas um coração de irmão. Um coração que se entregue, que seja capaz de se transformar com as circunstâncias. Eu sou mudado pelo contexto. O contexto, ele pede de mim novas atitudes, novos valores, e muitos deles são confirmados e reforçados. Talvez a síntese de tudo isso e aí eu deixo essa pergunta para você. Como é que você está sendo sinal de esperança dentro da sua profissão? Como você quer ser sinal de esperança para as pessoas dentro daquilo que você faz muito bem? Qualquer coisa que seja essa profissão, qualquer coisa que seja essa atividade, desempenhando com transparência, com ética, com cuidado, com respeito, como você continua respondendo às suas motivações primeiras. Aquilo que você sente que não é uma coisa única que vai saciar, que não é fazendo isso ou aquilo, mas que é sendo, que é deixando-se contagiar pelos novos contextos, pelas novas realidades. Talvez isso seja um pouco da nossa vocação no mundo. Talvez isso seja um pouco que me motiva a continuar sendo irmão marista, reforçando a minha espiritualidade, que para mim, para o meu entendimento particular, é a minha vida mesma. É a forma com que eu atuo, são os valores que eu preservo, são aqueles que eu aprendo, são os que eu quero transformar, são alguns que possivelmente eu tenha que deixar para abraçar outros, ou reforçá-los. É isso. Talvez essa seja a grande questão da nossa vida, qualquer que seja ela. Mas se for uma vida que deseja autenticamente responder ao projeto de Deus, ela tem que ser necessariamente para as grandes perguntas que nós fazemos a nós mesmos e para que você que está me escutando, se sinta feliz lá onde você estiver, realizado. Esse, digamos, é um grande termômetro de que nós estamos bem onde estamos, porque nós estamos respondendo à nossa vocação primeira. Aquilo que é mais profundo em nós. Aquilo que constitui o nosso ser humano nesse mundo. Eu desejo que vocês, nessa plataforma, nesse caminho
de trocas e de experiências, sintam também o chamado a responder essas grandes questões da vida e responder construindo essa força de convicção. Uma força de convicção que não pode ser arrastada, que não pode ser transformada impunemente, só com grandes decisões de vida. Eu quero que vocês se sintam acompanhados, eu agradeço a oportunidade. É muito difícil falar tanta coisa em um momento tão curto, mas é reforçar essa minha convicção de que todos nós temos esse chamado. E de que você que me escuta aí também o tem. Talvez é aguçar um pouco os ouvidos, antenar-se um pouco mais ao que acontece ao seu redor e perceber onde e como eu posso atuar, sendo inteiramente quem sou, transformando a minha realidade pessoal e a realidade social na qual eu estou inserido. Meu desejo é de que todos vocês estejam bem, que cuidem-se e que cuidem também uns dos outros, e que construam dia a dia essa resposta, que é a única capaz de fazer a gente se sentir feliz. Muito obrigado, um grande abraço, e eu espero encontrá-los vocês numa outra oportunidade.